Olá, o Papo Extensão hoje é fora de casa. Estamos no CAC, Centro de Artes e Comunicação da UFPE. Vamos conversar com a Carolina Dantas, que é professora e também uma das organizadoras da primeira semana de rádio, TV e internet que está rolando esta semana aqui do CAC. Carol, tudo bem? Tudo bem. Esse evento tem o tema do mercado, ou melhor, da academia ao mercado, um mundo de possibilidades. Que discussão vocês estão trazendo para o estudante com esse tema? Na verdade, uma das angústias, eu acho, mais comuns entre os alunos de graduação é tentar conciliar aquilo que eles aprendem aqui na academia, em termos teóricos e até mesmo atividades práticas que a gente realiza, com o que está acontecendo no dia a dia lá fora. Para o aluno, é recorrente o sentimento de que o que ele aprende na universidade não vai ser aplicado ou não vai ser aplicado da mesma forma no mercado. Da mesma forma, os nossos alunos que já trabalham ou estagiam, eles adquirem uma série de conhecimentos e passam por uma série de experiências cuja relação com o conteúdo de sala de aula nem sempre é evidente. Então, a ideia da semana é estabelecer justamente essa ponte da academia ao mercado, né? E o contrário também é verdadeiro, de certa forma, do mercado à academia, e visualizar quais são as possibilidades que a gente tem de trabalho, de realização, de criação entre esses dois polos, né? Um polo que normalmente é mais pensante e um outro polo que supostamente é mais prático, mas que a gente precisa da base de pensamento desenvolvida na universidade para que a criação possa ser feita com mais qualidade até. Principalmente no mundo de hoje, com tanto dinamismo, tanto do ponto de vista da academia, como também do ponto de vista do mercado, né, das empresas. Então, alguns projetos aqui que são inovadores, como esse da semana, que é a primeira semana, também há outras possibilidades e outras iniciativas do departamento do curso de comunicação social, dos cursos, né, que procuram fazer essa relação. Que projetos você destacaria como inovação? Por exemplo, o curto-circuito é um que eu sei que está rolando. Desde que o curso de rádio e TV, né, passou a chamar rádio, TV e internet, a gente está buscando e, na verdade, tem que trazer essa outra realidade de ambientes e de mercados digitais, né? Quando a gente coloca a internet no curso, a gente não está falando simplesmente de uma mídia, mas de uma possibilidade narrativa, linguística, social, cognitiva, enfim, de um universo que está se abrindo agora para os profissionais de comunicação. Então, recentemente, nós pensamos, junto com os alunos dos cursos de comunicação, porque esse é um projeto integrado realmente, com a professora Ivana Festini, com o professor Dirceu de Publicidade, um projeto transmídia, né, um projeto piloto. A gente tem poucas experiências assim ainda no mundo, que a gente está chamando de curto-circuito. Então, o que é o curto-circuito, né? Como o próprio nome já diz, o curto-circuito é uma ideia de interferência. Mas essa seria uma das possibilidades. A nossa ideia é criar uma plataforma web e, na verdade, o grande cerne, a grande importância do projeto está aí. Criar uma plataforma web em que as pessoas, quaisquer que sejam, elas possam fazer o upload, né? Subir vídeos, como a gente diz, com temáticas diversas. Então, ou seja, vai deixar de ser mero consumidor para também participar da produção do conteúdo. Exato. Isso é uma tendência que já está acontecendo há 10 anos na comunicação, e ela normalmente é chamada de repórter cidadão, que é o repórter que vai à rua, que filma alguma coisa e que oferece esses conteúdos gratuitamente e por vontade própria nos grandes veículos de comunicação, né? Isso acontece hoje em todas as empresas. Maior participação do público, interação também. Com os novos meios, com as novas tecnologias, a tendência é esse espaço aumentar, né? O que você, na sua opinião, acha que o público precisa saber sobre as atividades do profissional de rádio, TV e internet hoje? Essa é uma pergunta difícil, porque antes dela vem uma pergunta que a gente precisa responder dentro da universidade, que é o que o profissional de rádio, TV e internet hoje, diante de tantas possibilidades, precisa saber. Mas o que as pessoas têm que entender de forma bastante simples, nesse momento das práticas de rádio, TV e internet, que o profissional de rádio, TV e internet, ele não é simplesmente um manipulador dos meios, ele não está ali para operar os meios simplesmente. A sua função não é técnica.
mas, sobretudo, ele é um criador de narrativa, ele é um criador de texto, ele é um compilador de informação, porque a base do que a gente trabalha é o conteúdo informativo. E, na verdade, o profissional de rádio, TV e internet, ele é um facilitador, um mediador, né? Quando a gente se refere à mídia, a gente está falando de mediação, que vai pegar coisas que estão acontecendo no mundo, né? Coisas que estão acontecendo na vida das pessoas, há vertentes da informação que são muito personalistas, coisas que estão acontecendo no universo científico, coisas do ramo do entretenimento, música, cultura, por aí vai, e vai tentar pegar essas informações, compilar, selecionar e organizar de forma que para o público seja informativo, seja gostoso, seja impactante e que faça sentido. Hoje esse espaço e essa definição tão rígida entre profissional e amador, entre produtor e consumidor de informação, tende a mudar, né? E o mercado de trabalho, o mercado para o profissional especificamente, que está se formando, que quer se formar nessa área, como é que você avalia as perspectivas em Pernambuco? É difícil falar de perspectiva em Pernambuco quando a gente está passando por um contexto de mudança geral no mundo do trabalho. As pessoas costumam dizer que a gente está saindo da era do emprego, né, de você ter uma carteira assinada, você ter o seu trabalho, bater ponto, para um universo de trabalho. Então, assim, o mercado pernambucano hoje de audiovisual, ele é certamente um dos mais promissores do país. Eu ousaria dizer que ele está facilmente entre os 5 maiores mercados de produção audiovisual. De tudo, produtoras, né, de vídeo comercial e de cinema, agências e empresas de comunicação. A gente tem algumas das maiores empresas de comunicação do país aqui. A gente tem um sistema consolidado de rádio e de TV praticamente desde os anos 50, né? Rádio anterior a isso, TV a partir de meados da década de 60 a gente já tem. Então, eu diria que no DNA da gente tem uma inquietação com comunicação, e nesse ponto eu gosto muito de pensar no slogan do Jornal do Comércio, né, da rádio, Pernambuco falando para o mundo. Eu acho que isso foi uma sacada interessante na época, mas que é muito válida nos dias de hoje. E quando a gente pega esse slogan e pensa, por exemplo, no cinema contemporâneo de Pernambuco, Pernambuco continua falando para o mundo. Se eu pego a publicidade pernambucana, que já foi tantas vezes premiada, os jornalistas pernambucanos que são premiados e têm matérias de impacto nacional e às vezes fora, Pernambuco continua falando para o mundo. Então, para quem está se graduando agora, a gente tem uma possibilidade de mercado em todas as áreas de audiovisual. Multimídias, né? Como se não bastasse esse histórico de comunicação de impresso, TV, cinema, a gente tem um porto digital que pega toda essa bagagem de internet. Então, cursos de informática que são reconhecidos no Brasil inteiro. Eu vou aproveitar um pouco a sua fala, que você mencionou criticidade e ao mesmo tempo mencionou também alguns feitos da comunicação do Estado de Pernambuco dignos de comemoração. Hoje é dia do radialista, que você destacaria como, para comemorar, você já falou, pode destacar alguma coisa a mais. E para reivindicar, para que precisa ser melhorado como desafio para o profissional do Estado de Pernambuco. Bom, a semana toda é uma grande comemoração do Dia do Radialista, né? Não é por acaso que a gente está aqui. O que a gente tem que reivindicar, né? Eu falei que o emprego está deixando de existir no lugar do trabalho. Agora, essa substituição não significa que o profissional ele tem que ser mal remunerado ou desvalorizado, né? Então, a primeira grande reivindicação seria essa: a gente cobrar do mercado, cobrar das empresas, cobrar dos contratantes, cobrar do governo uma remuneração que seja digna da capacidade do profissional, que não seja desigual, por exemplo, com outros profissionais de comunicação. O mercado por si só regularia isso ou exigiria mais a organização, a ação estatal, alguma coisa desse tipo? O que você acha? Isso é uma coisa que é sempre polêmica. O mercado por si só ele não regula muita coisa, porque ele sempre vai querer extrair o melhor custo-benefício, digamos assim, de tudo. Então, eu vou te pagar o menor salário e obter o menor rendimento. O maior rendimento. O maior rendimento, perdão. Por outro lado, a gente está vivendo um período de
algumas pessoas dizem, e me parece ser dessa forma também, de um certo enfraquecimento ou mudança de papel dos sindicatos, né? Então, como é que a gente cobra isso diante de dois polos que são antagônicos? De um lado, historicamente, mas que agora parece que rompe de uma forma que não há diálogo, né? O mercado, ele ganha um poder econômico e a gente precisando correr atrás para trabalhar, para realizar. Do outro lado, as associações de classe que não conseguem, às vezes, ter fôlego para dar respaldo. Agora, o que me preocupa é posicionamento do profissional. É conectividade num sentido que não seja banal do termo ou cibernético, simplesmente. É os profissionais se conectarem, conversarem, deixarem de uma certa picuinha de todos somos concorrentes e sentarem para conversar e dizer, olha, o melhor para a gente, enquanto categoria, enquanto grupo, é esse caminho, né? Seja num sindicato, seja numa mesa de reunião, seja, por que não, né? A comunicação tem essa história boêmia numa mesa de bar, mas que a gente saia com soluções. Que mensagem, né? A conexão não pode ser apenas eletrônica. Né? Carol, acho que a temática da semana daria assunto para o ano inteiro de discussão. Acho que até vocês devem estar pensando nisso, né? Então, nossos agradecimentos a você por estar aqui conosco no Papo Extensão, desejando sucesso para a semana que ainda está rolando, para os projetos aí de ensino, de pesquisa que são necessários, são fundamentais para o trabalho e para a extensão, para esse diálogo com a sociedade. Ok? Obrigado, então. Obrigada. Bom, está de volta a nossa campanha Curta e Ganhe com a Extensão. Fique ligado no nosso site e na nossa página no Facebook. Na próxima semana a gente volta com mais entrevista com quem faz a extensão na UFPE. Até lá!